Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a mais um dos seminários virtuais, do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. Como é nossa tradição, hoje teremos mais um dos eventos em que será apresentada a pesquisa de uma das nossas discentes, a Carolina Paiva Monteiro, e seguidas depois de comentários, né, da professora Shaman Corai. Quero agradecer a Carolina por, enfim, aceitar ser uma das discentes, tem participado desse projeto que tem sido importante para o programa nesse período de pandemia, né, de manter ativas as nossas atividades e mostrar a inserção social do nosso programa. E quero, enfim, agradecer também a professora Shaman Corai, Menilo, né, que é professora, colega nossa do Departamento de Relações Internacionais na UFPB, mas que atualmente está no seu doutoramento na School of Sociology, Politics and International Studies, na Universidade de Bristol, no Reino Unido, e vai estar conosco nessa tarde aqui. Para os que, enfim, estão vindo pela primeira vez, o modelo geralmente desse evento a discente, a Carolina, vai apresentar por até 20 minutos a pesquisa dela, como que vem se desenvolvendo, né, o tema é o Tribunal de Tóquio e as Mulheres de Conforto, o tema que ela vem trabalhando sob a orientação da professora Liliana Froio, que também agradeço pela presença, e em seguida a Shaman terá também 20 minutos, a gente sempre costuma dar uma colherzinha de chá para os convidados, se quiserem falar um pouquinho mais, podem ficar à vontade, né? E aí, Shaman, tanto fique à vontade para comentar um pouco dentro do que a Carol tem desenvolvido, mas também, se quiser até extrapolar e trazer percepções suas sobre o tema ou assuntos correlatos, sempre é bem-vindo. A gente não precisa ficar totalmente estrito ao trabalho da Carolina, mas também acho que para o público presente como um todo pode se beneficiar muito, enfim, da sua especialidade dentro da temática. Então, eu vou deixar agora a palavra com a Carolina, lembrando a todos os presentes que nós estamos gravando essa sessão, que a gente tem uma sessão no site do programa onde ficam ali, né, os nossos seminários virtuais. Então, se alguém não sente muita vontade de aparecer no vídeo, só desligar a câmera, mas é importante avisar. Então, Carolina, obrigado, passo para você agora, e estarei aqui, qualquer problema eventual técnico, só chamar. Pronto, estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Vocês conseguem ver o slide? Vemos sim. Muito obrigada. Então, como o professor falou, né, eu estudo mulheres de conforto, mas, nesse caso, mulheres de conforto vai ser apenas um estudo de caso. O objetivo geral do meu trabalho vai ser estudar mulheres em situação de conflito. E aí, o caso das mulheres de conforto é um estudo de caso para poder estudar esse tema. Mas antes de falar sobre esse tema, né, eu, em conversa com a minha orientadora, que está aqui presente, obrigada, Liliana, por estar aqui, e obrigada, Shaman, sempre gostei muito de você, lembre disso. Eu resolvi fazer esse roteirozinho, que vai ser primeiro contar qual foi a minha trajetória na graduação e como que eu comecei a estudar gênero. E aí vou apresentar o tema, até porque eu sei que tem muita gente que não conhece as mulheres de conforto, e aí eu vou falar sobre os capítulos da minha dissertação em si. Então, minha trajetória de gênero começou com o Shaman, a partir do grupo de estudo dela de gênero em relações internacionais, que depois evoluiu para um estudo queer. E também é importante citar que eu nunca tinha visto essa questão de gênero, tinha visto em TRI, uma vez feminismo, mas foi realmente Shaman que me abriu os olhos para como que gênero pode ser estudado nas RIs. E aí, Liliana tem uma parte também importante nesse processo, porque antes eu estudava Japão. E aí, Liliana fez, cara, apresenta esse texto aqui de Coreia. Aí eu, Coreia. Aí foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre Coreia e acabei conhecendo, ao estudar sobre Coreia, a situação das mulheres de conforto. Então, acabou
juntando duas coisas que eu estava estudando, que era Ásia, Coreia especificamente, e gênero. E sempre fiquei muito irritada que ninguém conhecia esse assunto. E aí, mas eu decidi não falar disso no meu TCC. Eu decidi falar sobre, em orientação da professora Mariana, que alguns aqui conhecem, Mariana Baccarini. Eu decidi falar sobre como que a ONU respondia a casos de abuso e exploração sexual nas operações de manutenção de paz. Mas os casos de abuso e exploração sexual que foram cometidos pelos soldados da ONU. Então, assim, não foi a minha dissertação, ou não foi o meu projeto final do TCC, né? Mas eu sempre tive a ideia de falar sobre mulheres com conforto na dissertação. E aí, quando eu decidi entrar no mestrado da UFPB, né? Queria da UFPB, eu resolvi colocar as mulheres de conforto como foco da minha dissertação. E aí, passei no processo e Liliana aceitou ser minha orientadora. E aí, em conversa com ela, a gente resolveu mudar um pouco o foco, ainda falar sobre mulheres de conforto, mas colocar elas como um estudo de caso. E colocar as mulheres em situação de conflito bélico como o tema maior, como foco maior. E a gente colocou o Tribunal de Tóquio porque ninguém nunca falou sobre isso. Ninguém nunca falou sobre o Tribunal de Tóquio. Então, além de ser um ponto interessante de se olhar, ninguém nunca conversou sobre. Então, Liliana deu essa ideia e eu gostei bastante. Então, a gente seguiu isso. E aí, sobre as mulheres de conforto, o que eu posso falar para vocês de forma breve é que, primeira coisa, a gente tem que voltar um pouco no tempo, certo? Porque a gente vai falar de 1900, que é quando o Japão Imperial começa a anexar alguns países ao seu território. Então, oficialmente, em 1910, ele anexa a Coreia. Lembrando que nessa época a gente só tem a Coreia, certo? Não existe divisão de Coreia do Sul e Coreia do Norte, é apenas Coreia. E aí, oficialmente em 1910, porque alguns historiadores coreanos colocam que isso iniciou antes, de forma endógena, mas vamos ficar com 1910. E aí, quando a gente sabe muito bem disso, aconteceu a anexação, começou uma situação de pobreza na Coreia, porque as terras mais ricas passaram ou para os japoneses ou para a elite coreana que estava ali ajudando os japoneses. Então, isso fez com que os japoneses começassem a ficar desesperados por emprego. E aí explodiu a Segunda Guerra Sino-Coreana, a guerra entre Japão e China. E nesse momento, o Japão, o exército japonês fez o que ficou conhecido como o massacre de Nanquim e o estupro de Nanquim. E aí, quem souber falar mandarim, me desculpe, mas eu não sei, eu sei coreano, mandarim eu não sei. Mas esse massacre foi conhecido porque, ao invadir essa cidade, o exército japonês matou muitas pessoas e estuprou muitas mulheres e crianças. Então, foi uma coisa que chamou a atenção da comunidade internacional. E aí o Japão não queria fazer com que isso acontecesse. Eles não queriam chamar a atenção da comunidade internacional. Até porque, olhem bem a data, a gente está 37, prestes à Segunda Guerra Mundial explodir. Então, eles não queriam chamar atenção. Então, eles colocaram em prática o sistema de conforto, que é levar mulheres para locais onde está próximo do combate, mas não frente ao combate, mas próximo do combate, para que os homens pudessem ir lá, entre mil aspas, tirarem conforto, porque na visão deles, o estupro só aconteceu porque eles não tinham esse ato sexual recorrente. E aí, no início, eles fizeram isso com japonesas, eles levaram prostitutas japonesas até esses locais, só que elas já eram mais velhas, elas tinham doenças venéreas. E aí eles resolveram mudar isso, porque, enfim, né, em uma guerra não é interessante que o soldado fique doente, então eles resolveram mudar isso e pegar meninas virgens. Não se sabe ao certo o número exato de mulheres, se estima de 70 mil e 200 mil mulheres que foram
levadas para esses sistemas de conforto. Mas o que se sabe é que a grande maioria foi meninas coreanas. E aí, como é que eles faziam isso? Eles, muitas vezes, colocavam nos jornais, ó, gente, a gente tem emprego para enfermeira, a gente tem emprego em uma indústria. E aí elas iam, porque, afinal de contas, elas precisavam de dinheiro, até para ajudar a família. Elas se inscreviam e quando vinham não era nada disso, elas eram levadas para essas estações de conforto, né? O sistema de conforto é composto por várias estações. É como se fossem várias casinhas, vamos dizer assim, onde os homens iam lá se confortar, entre mil aspas, certo? Então, isso durou durante 37 até 45, quando acabou a Segunda Guerra Mundial e também a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E depois disso, elas foram libertadas, mas elas ainda continuaram a viver em uma Coreia que era muito machista e não aceitou o que aconteceu com elas. Mas isso é tema para depois. Mas isso é o sistema de conforto, certo? Esse sistema que o governo japonês fez para pegar mulheres mais jovens, virgens, de todos os países que estavam sendo anexados ao Japão, mas eles escolheram especialmente Coreia por ter a visão de que coreanos eram inferiores, tá? E aí, sobre a estrutura do meu trabalho, primeiro ponto a se falar é a metodologia, que o trabalho vai ser desenvolvido através de análise de artigos e livros acadêmicos, certo? Tanto em inglês como português, espanhol e coreano, que eu estou trabalhando nessa parte. E também sobre análise de documentos oficiais, eu consegui a transcrição do Tribunal de Tóquio. E também estou atrás de outros documentos oficiais sobre o assunto. E reportagens e artigos em jornais online. Principalmente porque, como a gente vai ver no último capítulo, eu vou falar sobre o acordo que aconteceu em 2015 e ainda não existe artigo ou livro acadêmico falando sobre isso. Os que falam muito pouco, dão tipo um parágrafo para o assunto. Então, eu estou entrando em contato com universidades coreanas para ver se as pessoas têm algum material sobre isso em coreano. Mas se eu quiser falar sobre esse artigo, eu vou ter que, sobre esse acordo, eu vou ter que utilizar reportagens de artigos de jornais online. E aí, o primeiro capítulo vai ser uma discussão mais ampla sobre a situação das mulheres em situação de conflito mesmo. E eu vou fazer isso através da revisão da literatura. O que é que os autores falam sobre as mulheres em situação de conflito? Eles falam, eles não falam, eles focam nas mulheres ou eles focam em como as instituições lidam com isso? Eles, até nas mulheres de conforto, e o que é que eles falam sobre isso? Eles falam até alguma data ou eles também falam de coisas que aconteceram mais recentes? Eles focam nas mulheres também ou eles focam em como os países lidam com isso? Então, vai ser uma visão mais ampla sobre... Vai ser realmente uma revisão de literatura sobre o que é falado sobre o tema. E aí, esse capítulo é o que eu... Inclusive, foi porque eu escolhi Xamã, né? Obviamente, todo o trabalho está ligado a ela, por ser uma questão de gênero, e a especialidade dela ser isso, mas esse primeiro capítulo foi o que mais tem a cara da Xamã, então é talvez onde eu queira aí a maior ajuda, por ser mais uma questão de como que eu vou organizar isso, sabe? Mas esse primeiro capítulo vai ser isso. O segundo capítulo, ele já tem um caráter mais histórico e vai começar a adentrar nesse aprofundamento do estudo de caso, certo? No primeiro capítulo eu vou falar sobre a história que está ali por trás do Tribunal de Tóquio. Então eu vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial, vou colocar como que os países eles lidaram com a Segunda Guerra Mundial, mas também como iniciou o Tribunal de Tóquio. Então, a partir do segundo capítulo, né, a gente vai ver que o segundo, terceiro e quarto capítulo já vai ser focando mais no estudo de caso, certo? Utilizando o estudo de caso para falar sobre mulheres em situação de conflito. Então, eu vou falar sobre a história, já, né, como falei, mostrando essa rivalidade na guerra de Estados Unidos e Japão, e do Japão com o resto da Ásia, para dar o baseamento histórico, para contar tudo.
e depois mostrar como foi que o Japão começou a lidar com o Tribunal de Tóquio, certo? E também falar sobre como que as mulheres foram abordadas no Tribunal de Tóquio. Então, é dividido em contar a história até o início do Tribunal de Tóquio, depois falar como foi constituído o Tribunal de Tóquio e, por fim, falar como que as mulheres foram lidadas, como que falaram dela no Tribunal de Tóquio. Falaram, não falaram, spoiler, não falaram, por quê, certo? Mas não adentrar tanto nisso, porque o terceiro capítulo, eu vou falar mais disso, aí o terceiro capítulo já é totalmente focado na evolução dos interesses políticos dos países, dos principais países envolvidos nesse caso, que é Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, certo? Não temos informações sobre Coreia do Norte. E vocês podem se perguntar, Carol, por que você escolheu falar só sobre mulheres coreanas, se você mesmo falou que outros países estiveram envolvidos nisso? Se ele pegou mulheres de outros países? Vou responder daqui a pouquinho, no quarto capítulo. Mas já adianto que é porque, como eu falei, a maioria das mulheres foram coreanas. Então, vai ser a evolução da visão deles com relação às mulheres de conforto. Então, o terceiro capítulo eu não vou falar das mulheres. Vai ser bem vou focar na política doméstica desses países, vou focar na política externa desses países sobre esse assunto. Então, eu vou falar sobre como no Tribunal de Tóquio os Estados Unidos simplesmente não quiseram falar sobre esse assunto. Eu já li alguns livros, alguns artigos, especialmente um livro de 2010 que fala só sobre isso, só sobre os Estados Unidos e as mulheres de conforto, que os autores colocam, né, que os Estados Unidos não teve interesse, e como que isso volta para os Estados Unidos, porque, por exemplo, em 2010, iniciando 2011, até agora, os estados, dentro dos Estados Unidos, começaram a fazer memoriais para essas mulheres de conforto. E isso está impactando a relação dos Estados Unidos e Japão. Então, assim, como que os Estados Unidos está lidando com isso atualmente também? Como que ele lidou com o acordo, o trabalho dele ali por trás para fazer com que esse acordo surgisse? Então, o terceiro capítulo é bem voltado para as relações internacionais dos principais atores, dos principais estados nesse assunto. E o último capítulo, aí, é inteiramente focado nas mulheres. Eu vou contar como que as mulheres viveram pós a libertação, porque, como eu falei, elas saíram disso para uma situação de uma Coreia extremamente machista, que logo depois entrou em guerra, de novo, né? Então, extremamente machista, que não aceitava que uma mulher não fosse virgem, e que isso poderia ser a maior desonra para a família. Então, muitas se suicidaram, muitas se casaram com pessoas bem mais velhas e viveram como viúvas. Então, como foi que elas lidaram até o momento em que, na década de 90, elas finalmente falaram sobre o assunto. E aí, como que começou todo esse processo de um movimento em busca de reparação que ficou tão forte a ponto de fazer com que a relação de Coreia do Sul e Japão fosse abalada, de ficar tão forte, de passar para os Estados Unidos, de fazer com que a relação dos Estados Unidos e Japão ficasse abalada nesse aspecto. Então, como foi que aconteceu isso? Passando por esse acordo de 2015, mostrando as suas fragilidades, por que ela é frágil, e indo até o momento mais atual que eu consegui. Mas, realmente, vai ser já mostrando, digamos que, a resposta das mulheres por elas não terem sido colocadas no Tribunal de Tóquio. E, então, falar sobre esse movimento delas que busca por reparação. Então, enquanto o terceiro capítulo vai ser focado nos estados, o quarto capítulo vai ser focado nesse movimento das mulheres. E a conclusão, né, obviamente, vai ser, no caso, juntar, né, compreender, explicar a situação dessas mulheres, fazendo essa liga com o estudo de caso. No caso, que escolhi mulheres de conforto, primeiro, por ser um assunto que, se você analisar bem, ela pega tudo, ela pega da situação da mulher em caso bélico, falando sobre os estupros que a gente que tem, né? Que até algumas
algumas autoras colocam que realmente, na visão de muitas pessoas, em uma guerra, a mulher, o papel dela é esse, é confortar os homens, vou colocar nesse termo que eu não gosto, mas enfim. E você vê também o lado da mulher sendo forte e fazendo um movimento que realmente chama a atenção para o que aconteceu com elas e batendo o pé e dizendo, olha, eu quero que vocês punam as pessoas que fizeram isso. Certo mesmo, tanto tempo depois. Então, acho que essa situação das mulheres de conforto é perfeita para mostrar isso. E se tiver alguma dúvida, eu não estou vendo o chat, mas se tiver alguma dúvida, pode falar. Mas, por fim, é esse o meu trabalho. Espero que tenha ficado claro, na medida do possível, para todo mundo. E é isso. Excelente, Carolina. Obrigado pela apresentação. Vou então agora passar para a Xamã Minilo, né, nossa colega que está lá na Inglaterra, agradecer, né, mais uma vez, que estamos entrando já no jantar dela, imagino quase aí, ou chá da tarde, em inglês, né, e para que ela possa estar conosco. Xamã, obrigado mesmo, e passo agora então para você fazer comentários gerais, enfim, se quiser também explorar outros temas aí que ficam em aberto no trabalho da Carolina. Obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo convite, né? Agradeço você também, Carol, agradeço a Liliana, né, sua orientadora. É realmente um prazer para mim estar aqui, porque eu estou com saudade de vocês, né, para começar, mas também tendo em conta toda essa trajetória da Carol, né, desenvolvendo um tema que ainda é bastante obscuro, né, para a gente. Então, eu parabenizo você, Carol, e sua orientadora Liliana, né, por estarem desenvolvendo esse trabalho. Né. Eu vou levantar alguns pontos que eu estava pensando aqui conforme eu vi a sua apresentação, e alguns outros também que eu deixei, né, algumas anotações com base no texto que você me mandou. Eu acho a primeira coisa, né, e eu vou me colocar também como alguém que não é especialista, né, nessa questão, né, das mulheres com conforto, né, sobre o Tribunal de Tóquio e, enfim, o que ele não fez, né. Então eu fiquei realmente intrigada quando, né, você surge com esse tema pensando tudo aquilo que pode não ter sido tratado pelo Tribunal de Tóquio, né, e como essas coisas acontecem e elas passam e a gente não vê, né, essa questão do que tem visibilidade e o que não tem visibilidade, né. A gente se pega pensando assim, é surpreendente que essa temática não foi tratada? Não, né, infelizmente a resposta é não, e daí isso levanta novas perguntas, né, por que então que ela deveria ser tratada, por um lado, né, qual é a relevância disso, qual é a importância disso, e isso eu acho que desenvolver essa discussão certamente é algo que vai fortalecer muito seu trabalho, né, essa justificativa dele mostrar como ele é relevante, de ser um tema trazido, né, à tona, assim, levantado, mas também levanta a questão, né, de por que é compreensível que não foi tratada, essa é a mais difícil de engolir, né, por que é compreensível, a gente sabe como as coisas funcionam, né, então, eu achei muito legal essa abordagem de enfocar em formas cotidianas, né, questões cotidianas que emergem na vida de mulheres como relações internacionais, né, eu vi que você usa muito a Sylvester, né, e nessa apresentação que você fez, né, eu vi pouco sobre teoria, e eu acho que são discussões que vale a pena você levantar, talvez nesse primeiro capítulo, né, nessa revisão bibliográfica, não ficou muito claro para mim se ela vai ser histórica, né, ou mais empírica sobre mulher, mas eu recomendaria teórica, porque é uma questão que, enfim, infelizmente, né, as feministas já estão propondo ela
mais de 30 anos, né, nas RI, mas ela continua sendo necessária porque ainda é uma questão que não foi resolvida, né? Então, você se coloca numa posição de poder criticar o estadocentrismo das RI e reconhecer, em primeiro lugar, o papel de pessoas. Em segundo lugar, o papel de pessoas que não são chefes de Estado, que não são diplomatas, que não são soldados, né? Então, é uma dupla inclusão que é interessante levantar, até para, né, mostrar possíveis falhas no que é a ontologia tradicional das relações internacionais. Eu acho interessante porque esse ponto me pareceu, apesar dele não surgir assim, nessa sessão eu vou discutir isso, ele surge várias vezes na sua fala, no que você escreve. Então, eu acho que pode ser, digamos assim, um referencial teórico que vai conectar as diferentes questões, né, dando um fio, né, para estruturar seu argumento, né, e ser uma forma de analisar todas essas questões empíricas, que parece ser o que o seu trabalho traz mais forte, né. Por exemplo, você menciona, né, acordo entre Japão e Coreia que é colocado em risco em 2017, né, por causa das pressões das mulheres conforto coreanas. E aí é um exemplo muito bom, né, como a situação dessas mulheres tão marginalizadas, né, coloca em risco a relação entre os dois países. É um exemplo muito bom sobre como essas questões ditas, né, low politics, elas podem ser relevantes para todo o sistema político e gerar repercussões, como a retirada do embaixador japonês da Coreia do Sul e a suspensão das negociações econômicas. Então, você tem um caso muito bom para ilustrar como essas questões que normalmente são ocultas, esquecidas, né, elas, na verdade, continuam sendo esquecidas, elas podem ir crescendo e ter uma relevância maior em alguns momentos, né? E isso eu acho particularmente o que mais me intriga do seu trabalho, sabe? O potencial que esse caso tem para reavaliar, né, perspectivas teóricas de relações internacionais, né? E aí, nesse aspecto, eu até fiquei, né, pensando como o seu terceiro capítulo, né, que é sobre os interesses dos estados, não ficou muito claro para mim. Talvez depois você pode desenvolver um pouco melhor como exatamente que seriam os interesses desses estados envolvidos enquanto a situação, né, as estações de conforto estavam em operação, ou durante o Tribunal de Tóquio para manter essa situação oculta, em que momento, quais interesses específicos, né, e esses atores tinham conhecimento de tudo que estava acontecendo, né, como era a situação quanto à informação. Eu acho que são algo que você pode levar em consideração, ou você pode simplesmente, algo que você pode discutir depois com a sua orientadora, deixar esse estadocentrismo de lado e realmente olhar para as mulheres conforto, simplesmente, né, até para desenvolver essa perspectiva mais crítica do estadocentrismo, né, é uma possibilidade. Foi muito interessante porque conforme eu lia o que você escreveu e eu via a sua fala, eu fiquei pensando que eu vi dois projetos, na verdade. E aí eu queria levantar essas duas possibilidades que eu vi. Não necessariamente que você precisa fazer algo agora, mas talvez isso te ajuda a direcionar um pouco mais agora e se aprofundar, né, em uma vertente, e a outra, às vezes, fica, né, para você continuar suas pesquisas, fazer um doutorado depois, talvez. O primeiro seria realmente enfocando, né, trazendo no que acontecia com as mulheres conforto como exemplo de mulheres em situação de conflito, né, que parece que é o que você enfatiza mais aqui na sua fala. Dentro dessa ideia de questões cotidianas, né, afinal, quando a gente pensa em guerra, a primeira coisa que a gente pensa não é, né, as necessidades sexuais dos soldados e quem são as coitadas das mulheres que estão em situações, né, de escravidão sexual por causa disso. Então, realmente seriam essas questões cotidianas da guerra, questões invisibilizadas, né, numa situação de conflito.
E aí, né, é bom que você salientou, né, que você quer fazer uma revisão de literatura nessa área, mas eu já queria salientar que é uma área muito ampla, né? Mulheres em situação de conflito bélico. Tem muitas possibilidades que as mulheres podem, né, atuar. Então, aí você teria que enfocar, já direcionar para uma revisão da literatura em mulheres vitimizadas, né, por violência sexual em situações de conflito, né? E é interessante que me parece que os temas mais próximos, quando a gente pensa em questões contemporâneas, seria tráfico de mulheres, né? Então, às vezes, pensar como a gente vê essa questão hoje e essa questão que aconteceu, enfim, né, décadas atrás, né, como que ela tem sido vista. Se ela acontecesse hoje, como ela seria vista? Às vezes, isso traz formas interessantes de pensar sobre ela, né? Se isso acontece hoje, o que eu pensaria sobre isso, né? Porque às vezes a gente tende a deixar o que aconteceu no passado como passado mesmo, né? Outras ideias interessantes pensando nisso, pensando no que acontecia, né, nas estações de conforto, né? Aí eu vou levantar uma questão que eu, na verdade, encontrei na minha pesquisa de doutorado, né? Pensando na ideia dos impulsos sexuais dos soldados japoneses, né? Que é uma ideia que a gente pode analisar criticamente, desnaturalizar esses impulsos sexuais, né? Por exemplo, eu tenho visto muito toda uma linha de literatura sobre homossexualidade na África do Sul que coloca toda a culpa da homossexualidade no sistema de mineração. Os mineiros africanos tinham que sair das suas vilas e ir para as minas, onde não havia mulheres, eram proibidas mulheres exatamente porque se queria impedir que os homens levassem as famílias e também impedir prostituição. Então, esses homens começaram a criar os casamentos das minas, né, que eram casamentos homossexuais. Agora, é interessante porque muito da literatura diz que esses homens eram forçados a terem relações, né, homossexuais, relações, talvez a gente não precisa chamar de homossexuais, mas relações sexuais com outros homens nas minas, porque não havia mulheres lá. E é muito engraçada essa ideia, né, de ser forçado a criar todo um relacionamento, né? Não pode ser porque havia desejo, né, mas como nós olhamos para isso com todo um olhar heteronormativo, essa dimensão do desejo é ofuscada, e se salienta somente essa necessidade fisiológica do sexo, né? Então, pensar um pouco sobre, né, esse caso dos soldados japoneses, né? Por que, por exemplo, nesse caso não se incentivava casamentos entre os soldados, né? E eu levanto essa questão não como algo que você deva trabalhar, mas porque quando a gente pensa isso, a gente começa a pensar, não, mas eles são soldados, né? A imagem que normalmente se passa de soldados é exatamente o oposto disso, né? Então, aí nós começamos a pensar uma série de questões interessantes sobre o papel do sexo, da violência, do controle de mulheres por homens, né? E especialmente em situações militares, né? Situações de conflito. E aí, eu queria recomendar a Marisa Zalewski como alguém para você olhar na bibliografia sobre violência sexual, né, em situações de conflito. Inclusive, eu acredito que agora, em novembro, vai sair na International Affairs uma edição sobre violência sexual em situações de conflito, organizada por ela e pela Paula Drummond, da PUC-Rio, que, né, fica como outra referência interessante para você conferir. Então, essas são algumas questões, né? Mas a gente também pode olhar para o que realmente estava acontecendo com as mulheres, né? O que esse Estado submeteu a essas mulheres, né? E como é que a gente, quais as ferramentas que a gente precisa para compreender um Estado organizando um sistema de prostituição, né? Como isso era tratado, como isso era divulgado, como isso era ocultado para não ser divulgado, né? Todas essas eu acho que são questões muito interessantes e que se alinham, de certa forma, a esse ocultamento de mulheres nas teorias de relações internacionais, sabe? Você tem esse tema específico, que é todo um tema
obscurecido, né, e isso ecoa as nossas práticas disciplinares nas relações internacionais, né. É interessante pensar, né, a questão do estupro de Nanquim, realmente, né, quando a gente pensa a transição, se entender esse evento como algo que criou todo esse sistema, se entende aquele evento como caso de sexo, caso de soldados buscando conforto, ou como uma estratégia, né, de guerra, como arma de guerra, né? E quando se inicia, então, esse sistema, né, como que ele é operacionalizado, como ele é justificado, né? Eu fico imaginando os documentos, né, passando assim, justificando. Então, são todas questões interessantes que, se você conseguir, né, acesso a alguns documentos, seria muito bom, né? Você mencionou que tem documentos do tribunal, mas é diferente, né? Porque se o próprio tribunal não trata dessa questão, você vai estar mais procurando nos documentos do tribunal o que não está lá, né? Ao invés de procurar essa questão específica, né? Então, e aí isso traz o segundo tema, né? Por isso que eu falei, eu acho que eu vi dois temas, porque isso é um tema, e isso eu acho que dá, né, a sua dissertação de mestrado, assim, um trabalho muito bom, focando nessa dimensão. Mas tem outra possibilidade, que é você se voltar ao Tribunal de Tóquio em si, né, que vai ser algo que vai acontecer depois, né, e a invisibilização das mulheres conforto nessa situação, né, então são duas situações diferentes, você pode trabalhar as duas, né, mas me parece que tem tanta coisa que você pode desenvolver em cada uma delas, que às vezes vale a pena, né, pensar em separadamente diferentes potencialidades que tem. Esse segundo tema, já enfocando no tribunal, apesar de relacionado ao outro, né, ao invés de se voltar às mulheres sendo exploradas sexualmente em situação de conflito, levanta mais a questão da invisibilização, né, como uma coisa é visível ou como uma coisa é invisível, é ocultada, ela é secreta, e o que é feito para construir essa coisa dessa forma, né, desnaturalizar que uma coisa é desconhecida, né, pensar tudo aquilo que foi feito, todos os documentos que foram queimados, todas as pessoas que foram silenciadas, mortas, abandonadas pelo caminho, para que aquilo fosse silenciado, né. E aí, sobre essa questão da invisibilização, eu recomendo a Elspeth Van Buren, que tem um trabalho muito legal sobre visibilidade e invisibilidade para desenvolver no marco teórico, né. Dentro dessa temática, você poderia desenvolver elementos como a destruição de documentos pelo governo japonês, e pensando nas mulheres, né, a necessidade das sobreviventes falarem sobre as suas experiências, né, e também dá para conectar as teorias de relações internacionais, né, e além disso, os métodos de relações internacionais, né, por exemplo, o que se entende normalmente como documentos de análise de relações internacionais, né? Nós logo pensamos nos, sei lá, documentos de Estado, documentos de organizações internacionais, mas nesse caso, se as mulheres eram, né, silenciadas, foi preciso em algum momento realmente ouvir essas mulheres, né? Muitas vezes, efetivamente, a voz dessas mulheres, nem escrita, né? Ouvir elas falarem. Então, te permite pensar que é um documento que pode gerar esses efeitos, né? O que é um documento que você pode usar no seu trabalho, né? Se às vezes você tem acesso a algum tipo de registro de outra forma que não escrita, né? Quão valioso seria isso para o seu trabalho? Então, pensando, né, que foi preciso ouvir essas mulheres para que essas práticas fossem descobertas, né? A gente pensa, sem ouvir essas mulheres, essa questão seria oculta das dinâmicas políticas internacionais, né, e reafirma a relevância feminista voltada a práticas do dia a dia de atores que não são relevantes por não ocuparem determinadas posições, né, no sistema estatal. E, mais uma vez, também dá para fazer esse paralelo, né, do silenciamento das mulheres e da questão das mulheres de conforto no Tribunal de Tóquio, e uma crítica ao mainstream das relações internacionais por silenciarem questões relativas a mulheres e sexo, né, e violência sexual. Então,
dentro dessa perspectiva, só para aprofundar um pouquinho, né, caso esteja um pouco obscuro, né, você pode pensar em visibilidade como falta de expertise, né, alguns atores em determinadas posições apenas que têm a expertise para produzir discursos de relações internacionais, né, ou invisibilidade como cultura, né, como formas de violência contra alguns grupos são invisibilizadas porque as vítimas são minorias de gênero, de raça, né, que normalmente não estão em posições de poder. É uma discussão extremamente relevante hoje quando a gente pensa, né, sobre Black Lives Matter, né, como a violência contra a população negra é invisibilizada tradicionalmente, as mortes negras são naturalizadas, né, então como toda essa questão das comfort women ser ocultadas, não ser tratada, é naturalizada por se tratarem, né, de mulheres nesse contexto, né. Você também pode, né, trabalhar os dois temas, como você propõe, né, unindo o Tribunal de Tóquio e trazendo dados empíricos sobre o que aconteceu com as mulheres conforto, né, e tentar unir tudo isso, né, pensando no tribunal e nas práticas de silenciamento, né, como se traduzir o que acontece no conflito e o que chega no tribunal, mas aí eu acho que você tem uma dificuldade, né, que na verdade você vai mostrar o que aconteceu e o que não é mostrado, né, você está mostrando o que não consta no Tribunal de Tóquio, né, então é um pouco mais difícil de fazer essa conexão, eu acredito, né. De qualquer forma, estou olhando aqui as minhas anotações e pensando, de qualquer forma, como uma pessoa que adora desenvolver um projeto que abraça o mundo, mas tem muita dificuldade por causa disso, eu recomendaria tentar afunilar um pouco, né? Talvez um desses dois focos, né? Ver o que você tem mais afinidade, o que você tem mais material para trabalhar, né? E afunilar nisso e talvez deixar o restante para um próximo projeto. Pode ser um artigo, pode ser um doutorado, né? Porque senão talvez você pode se espalhar muito em diversas dimensões, né? E o trabalho fica mais forte se ele tiver um foco mais claro, né? Mas eu acho que tem muito, muito potencial e estou ansiosa para ver o que vira. Quero estar nessa banca. É isso, gente. Obrigada. Já falei também que eu quero a senhora, então. Tudo certo. A senhora quer, eu quero, acho que deu match. Fechou. Obrigado demais, Xamã. Excelente. Enfim, sempre bom ouvir você e aprender muito, né? Enfim, um tema que, confesso também, conhecia muito pouco, conhecia dos livros de história alguma coisinha, e ouvi a Carolina e ouvi, enfim, suas sugestões. E antes de passar para as perguntas do público, que vocês podem tanto colocar no chat como abrir o microfone, só queria comentar que é interessante notar no trabalho da Carolina uma verdadeira interdisciplinaridade, né, das relações internacionais. Temos tanto história das relações internacionais, como estudos de gênero, estudos de paz e conflitos, né, ou analisar essa questão da mulher no cenário de conflito. Muito bacana ver, enfim, que a Carolina está dialogando com, enfim, diferentes disciplinas que ela teve contato no decorrer da trajetória dela. Eu vou passar para a Liliana, a professora Liliana Freud, que também é orientadora da Carolina, que pediu a palavra. Liliana, pode ficar à vontade para falar. Pessoal, boa tarde. Oi, Xamã. Oi, Lili. Saudade de você, menina. O que você está prorrogando esse doutorado? Volta logo. Concordo. Acho que já temos que aprovar a volta dela. Tô com medo do corona, gente. Hoje é dia de São João casa. aqui, as festas.
Hoje é dia de São João aqui, Xamã. Você tá perdendo essas festas todas. Ah, tem mungunzá aqui em casa em comemoração. Mas Ah, tá eu uma sabia. saudade do São João. Bom, mas sem querer atrapalhar muito aí a protagonista aí, que é a Carol, né, e o trabalho dela, para a gente botar as fofocas em dia depois, primeiro agradecer, né, a sua participação, assim, é bem isso que a Carol falou, tem todo esse elo entre, né, entre a pesquisa dela e você, então, com certeza você estará na qualificação que a gente pretende final do mês que vem, né, Carol? E na banca, né? Então, nem se preocupe, isso aí já é ponto pacífico, né? Bom, Pode e contar eu comigo. queria só bater um papo aqui também para ajudar a Carol, porque a Carol, ela veio até mim pela temática sediásia, né? Então, um pouco esse meu elo com ela, né, que se estabeleceu. Mas, com certeza, o interesse dela e o que ela sempre teve paixão foi sobre essa temática das mulheres de conforto. Eu nunca entendi por quê, porque é um tema bem pesado, né? Bem pouco digerível, ainda mais para uma mulher. Mas a única explicação que eu tenho é porque ela é uma menina muito corajosa mesmo, muito, enfim, tem alma de pesquisadora mesmo. Então, dizer realmente que é muito importante a sua contribuição para o trabalho, porque eu em relação a esse enfoque, né, específico sobre mulheres e sobre questões de gênero, eu não tenho tanto conhecimento, obviamente, como você, então, fundamental o que você colocou aqui. E aí, nesse sentido, até para eu também poder orientar melhor a Carol até a qualificação, e depois da qualificação, né, até a conclusão do curso dela, só queria resgatar uns pontos da sua fala e bater né, depois se puder comentar alguma coisa, não sei, sobre essas questões. Mas, enfim, o trabalho da Carol é bem isso que você colocou, né, Xamã? Ele tem uma grande relevância, eu acho que isso a gente percebe logo de cara, né? É um tema que tem aí uma contribuição enorme para a nossa área de relações internacionais, e foge totalmente de todas as vertentes mainstream da nossa área, né? Primeiro, quando ela vai tratar sobre um caso que é um caso da Ásia, né? Então, o Tribunal de Tóquio, né? Então, a gente teve os tribunais de ad hoc de reparação da Segunda Guerra Mundial, mas a gente só ouve falar do Tribunal de Nuremberg. A gente só ouve falar das reparações, né, que foram pensadas para a Europa. Então, essa visão eurocêntrica já é algo que ela rompe, porque ela já traz aí o Tribunal de Tóquio. Então, já temos uma primeira quebra né, no mainstream aí das relações internacionais, saindo do eurocentrismo e indo para a Ásia, né, que até hoje, se não fosse pela China e pela ascensão chinesa, estaríamos tratando a Ásia como um país exótico, né? E toda a cultura é uma cultura exótica, e propagando, em termos de conhecimento, sempre essa visão eurocêntrica, né, e esse conhecimento e discussão de pesquisas, esse olhar, portanto, das pesquisas, vindo realmente da Europa e dos Estados Unidos. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto de fato, a abordagem em termos teóricos, né, ou esse mainstream teórico aí das relações internacionais. Então, tanto rompendo em relação a essa visão estatocêntrica dentro das teorias de RI, né, trazendo, portanto, um olhar de outros atores, né, ou para outros atores que também são extremamente relevantes, que são os indivíduos, né, as pessoas, né, os grupos, os coletivos, enfim, mas os indivíduos nesse sentido, né, as pessoas,
e não essa visão, né, realista, estatocêntrica, como a gente bem conhece. Então, essa primeira visão, né, dos atores, dentro das teorias das RIs, e também essa visão de agenda, né, que não é uma agenda, por exemplo, é uma agenda dentro, uma agenda relacionada às situações de guerra, conflito, que é uma agenda tão cara, né, tão importante para essas teorias de relações internacionais, mas ela pega essa agenda e vai tratar do avesso, né? O lado Não B, é né? de cima para baixo, mas é de baixo para cima, vai na questão de gênero. Então, eu quero saber sobre gênero e conflito, tá? Eu não quero saber. Então, são várias contribuições, vários enfoques, assim, bem inéditos, ao meu ver, que traz um grande frescor mesmo para essa pesquisa da Carol, né? E aí tem por trazer todo esse frescor, eu acho que tem todos esses desafios também, né, Xamã? Eu acho que você colocou muito bem, né? Quando você coloca, assim, a questão de dois temas, eu enxergo bastante isso que você está falando, mas, ao mesmo tempo, quando eu pensei, junto com Carol, na estrutura do trabalho, eu falei, olha, para a gente poder contar, né, um pouco, para a gente romper um pouco com esse status quo e contar uma história com foco nessa agenda minoritária ou nessa agenda do invisível, dos excluídos, né, dentro da história, principalmente da história da Segunda Guerra Mundial, da história dos casos de reparação da Segunda Guerra Mundial, nós temos que mostrar também o discurso mainstream, né? Então, quando você fala, de repente, esse capítulo 3 sair, como é... Porque, na minha visão, na minha linha, assim, que eu visualizei para o trabalho dela, ela teria, primeiro, que trazer, obviamente, essa revisão desses estudos, e aí, tanto a questão e a dificuldade é isso, né? Mulheres em situações de conflito, tem todos esses elementos que você colocou, o que é possível abordar nessa perspectiva teórica, não só nessa perspectiva das teorias de RIs, essas perspectivas feministas, né? Mas também outras perspectivas teóricas sobre as minorias, sobre, né, a invisibilidade, enfim, né, diversas, não necessariamente partir para uma perspectiva teórica de gênero, mas uma perspectiva também teórica das minorias e dessa agenda e desses atores excluídos dentro da nossa área, né, dentro da nossa área de estudo. Então, essa já começa aí, né, esse capítulo 1, que eu acho que vai ser também um desafio, né, essa discussão. Então, por isso, ao meu ver, quando eu falei para a Carol, vamos focar uma revisão de literatura, ou seja, o que estão discutindo sobre mulheres de conforto, o que estão discutindo sobre, né, e aí você fala, olha, o enfoque que tem sido dado a essa temática, mulheres de conforto, dentro das RIs ou não, os enfoques que eu tenho estudado, que eu levantei, que têm aparecido, são esses, né? Então, são esses enfoques. O que meu trabalho vai trazer de novo? Vai trazer de novo esse outro enfoque. Então, para não cair um pouco nessa armadilha, porque sempre vai faltar uma teoria, né? Parece que sempre vai faltar uma discussão teórica, porque é um assunto, assim, que é possível abordar de diversas formas. Então, por isso que eu pensei um capítulo 1 como realmente, como você falou, não uma revisão de literatura e esse encaixe teórico, mas sim uma questão mais realmente do caso, né? Uma revisão desse estudo de casos, primeiras mulheres em situações de conflito, quais têm sido os enfoques, né? Os enfoques dos estudos e quais têm sido os enfoques para o caso, né? No caso específico, tá? Então, eu pensei um pouco esse raciocínio. Aí você me ajuda aí, tá? Nessa questão. E a questão tribunal mulheres, o que acontece? Como o interesse dela é sempre na questão das mulheres, e eu acho muito, muito relevante, eu falei, olha, Carol, vamos pensar a discussão, né, a evolução, né, desse caso ao longo da história, obviamente, você tem que apresentar o caso, né, como que aparece isso dentro da Segunda Guerra, toda a questão cultural também envolvida, então isso está ali no capítulo 2, um pouco todo esse relato, né, da situação, como ela se confabulou, como ela se formou, né, em grande medida, e está ali no capítulo 2.
Mas a gente precisa mostrar o que interessava, até mesmo para depois, no final, concluir como que os discursos, né, o que interessa na agenda da política internacional, na agenda da política externa, até mesmo para criticar, né, a gente precisa também trazer esses discursos desses países, né, trazer um pouco, e aí seria a ideia do capítulo 3, portanto, como esses países, esse seria o enfoque do capítulo, né, como os países trataram, né, essa questão das mulheres de conforto, né, porque durante o decorrer do tribunal aparece a questão, e ela foi negligenciada. E aí, quais são os discursos que estão aparecendo? Qual é a posição dos Estados Unidos em relação a não colocar as mulheres de conforto? Qual é a relação, do discurso, né, da Coreia do Sul, o discurso do Japão? E eu falei com Carol, inclusive trazendo até os dias atuais, porque são até os dias atuais que há uma politização em relação a essa temática, essa agenda. E aí, de um lado, você teria, então, os grupos, né, das mulheres, né, o relato das mulheres, todo aquele movimento das mulheres, e de outro lado da corda, né, atenção, você tem esses países, os interesses políticos, né. Então, tem um livro que ela até leu recentemente, que é a questão das estátuas que foram feitas, né, nos Estados Unidos, como uma forma de memorial, né, em relação em específico à questão das mulheres de conforto. E como isso polarizou, inclusive localmente, polarizou, né, os atores políticos em torno da questão. E aí levantando, não, isso vai gerar questões diplomáticas com o Japão, questões diplomáticas com a Coreia, e aí tem os discursos, os relatos políticos. Então, mostrando, até para mostrar, vejam, olha o que interessa para esses países quando você trata essa agenda. Olha como isso interessa, olha como eles enxergam o problema. Então, a ideia do capítulo 3 é mostrar, olha como eles estão enxergando, tá vendo? Tá vendo como o status quo, tá vendo como é o status quo dentro das RI? Então, é um pouco esse o objetivo desse capítulo 3, até para criticar, não, mas agora nós vamos focar, né, veja as mulheres, a situação das mulheres, as condições das mulheres, né, e aí o capítulo 4 vem, então, para fazer o contraponto a tudo isso, né, e aí fecha a conclusão, portanto, né, mostrando aí, né, como um caso empírico, mostrando realmente como é uma situação que é alijada, quais são os interesses realmente que importam, como é a situação difícil, né, de ser colocada dentro da reivindicação, dentro dessa reivindicação dos danos de guerra, né, dos reparos de guerra, quais são os motivos disso e como que o movimento, né, como as mulheres, né, enfim, elas têm respondido a isso, que situação que elas se encontram, como elas têm se organizado, como elas têm se fortalecido ou não, enfim, analisar também o outro lado da corda, né, o outro lado da ponta aí, para, no fim, ter uma conclusão. Veja, mulheres em situação de conflito, o que esse caso específico pode dizer sobre isso, né? Então, e aí nós temos vários elementos, tanto do lado dos países quanto do lado das mulheres, para a gente poder trazer algumas conclusões sobre o tema mais amplo, né, que é mulheres em situação de conflito, sobre um enfoque, obviamente, como eu falei, né, fora desse mainstream, desse estadocentrismo, né. Então, é um pouco isso, Xamã, que eu peço ajuda, né, também, porque está sendo um desafio muito bom, muito gostoso, trabalhar com a Carol e com esse tema, mas está sendo um desafio, né, então, só para também mostrar o que está se passando um pouco nas minhas ideias, né, e na minha cabeça, né. Uhum. E foi bom que você falou, Lili, que ficou mais claro para mim agora o capítulo 3, né? Porque, e aí a, digamos assim, a dificuldade de fazer um trabalho, né, que não é estadocêntrico é exatamente por causa da relevância de todas as condições materiais que o Estado, como ator, tem para promover certas pautas ou ocultar certas pautas, né? Então, pode ser feita também uma crítica ao, né, estadocentrismo focando nas mulheres, mas trazer, sim, como os estados atuaram nisso,
né? Agora eu entendi. E acho que sim, que encaixa bem, sim. Mas é um trabalhão. Ótimo. Carol, se prepara. Ela já lê até coreano para fazer a pesquisa. Carol, você E quer fazer coreano algum só perde comentário significado. em cima do que Liliana ou Xamã falou? Enfim, antes da gente abrir para as perguntas. Como a gente já pode ir para as perguntas. Eu sei que vi que Yasmin quer fazer alguma pergunta. Tá. Yasmin Rodrigues pediu para fazer uma pergunta. Yasmin, pode abrir o microfone e perguntar, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Ouvimos sim. Ok, obrigada. Eu primeiro queria agradecer muito essa palestra organizada por vocês e a participação, a fala de vocês foi muito incrível. Eu queria perguntar uma coisa para Carol e uma outra para Xamã, na verdade. A da Xamã é mais teórica, minha pergunta, na verdade. A da Carol, que eu queria perguntar, é porque eu também estudo mulheres de conforto, mas eu estudo pela perspectiva do reconhecimento delas, tanto por parte do Japão quanto da Coreia do Sul, o reconhecimento da instituição e do sofrimento dessas mulheres. E quando eu estudo isso, sempre me passa, eu sempre percebo a questão da superioridade do homem em detrimento da mulher, que leva a uma certa desumanização da mulher, a sua instrumentalização e a sua invisibilização, mas eu nunca tinha percebido, assim, me atentado tanto à questão que você tocou sobre a racialização das relações entre Japão e Coreia. Aí eu queria te perguntar se isso tem a ver com o conhecido fascismo japonês, de que forma essa questão da, porque eu sei que tem uma superioridade, os japoneses percebiam, achavam que tinha uma superioridade cultural, mas eu nunca tinha me atentado à superioridade racial, entendeu? Então eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre o que você viu sobre isso, me explicasse um pouco da participação dessa questão da racialização nas relações, na instituição, e se você tiver alguma recomendação a fazer também, super gostaria de ouvir. Já para Xamã, é porque você falou muito de teoria, e quando eu estudo sobre esse tema, eu tenho uma dificuldade muito grande em achar uma teoria que sustente esse estudo por ser feminismo e por ser em Ásia. Eu tendo muito a estudar a questão da masculinidade, a masculinidade militarizada, e a masculinidade asiática, porque eu acho que não tem como estudar esse tema assim, da forma como eu estudo, sem ver de que forma, de qual é a estrutura da masculinidade japonesa, entendeu? E aí eu queria ouvir um pouco o que você tem a dizer sobre a masculinidade asiática e a masculinidade militarizada, porque quando eu estudo isso, eu sempre percebo uma realidade muito estadunidense e europeia no que eu estou lendo, e eu não consigo muito bem encaixar a realidade da Kempeitai, que eram as forças militares japonesas, e a da sociedade coreana em si, né, que tem toda a repressão de gênero que a própria Carol já falou também. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. E, inclusive, eu queria que, se possível, se não for te incomodar, saber o seu contato de e-mail ou alguma coisa assim, e o nome dos autores que você citou. Você citou a Marisa Zalewska e um Van Heeren também, que me chamou muita atenção. Só que se você puder escrever um nome, por favor, eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Yasmin, pela sua intervenção. Carol, por favor. Tá. Primeiramente, obrigada, Yasmin, pela pergunta e muito feliz em ver que tanta pessoa que estuda esse tema, porque é um tema que realmente pouquíssimas pessoas estudam. Então, sobre essa questão de raça, Japão, o que eu sempre leio, e aí está em todos os textos que eu leio sobre mulheres de conforto, é que foram dois motivos pelos quais a maioria das mulheres foram coreanas. Primeiro, era porque já estava ali anexado ao Japão. Segundo, porque eles realmente viam coreano como ser inferior.
questão que eles iam inferior culturalmente para eles, né? O coreano não tem nem uma cultura. Então eles realmente achavam que o coreano era inferior. E o interessante é porque eu não sei como está a tua pesquisa, mas se você tiver algum interesse em pesquisar sobre gênero na Coreia do Sul atualmente, tem até uma coisa que eu quero estudar, porque a Chama até falou sobre o tráfico de mulheres, que é uma coisa muito interessante de estudar, que é sobre como que o turismo sexual na Coreia do Sul é muito forte. E como que 90% das pessoas que fazem turismo sexual na Coreia do Sul são japoneses. Porque eles veem as mulheres coreanas como se elas fossem, ou não seria propícia, mas como se essa parte sexual delas é que fosse interessante, porque elas são inferiores às japonesas. Então, as japonesas você utiliza para casar. As coreanas você utiliza para realmente ter relações sexuais ocasionais. Então, se você estudar também gênero atualmente, contemporaneamente, e você quiser estudar essa questão de raça, você também pode ver esse lado. Até que, nesse caso das mulheres de conforto, ele apareceu porque uma professora de uma universidade coreana, não sei se você conhece, que é a Ewha Womers University, que é a universidade coreana para mulheres mais famosa de lá, ela estava dando uma palestra sobre o tráfico sexual na Coreia do Sul. E aí ela estava mostrando como que existia ligação do tráfico sexual da Coreia do Sul com as mulheres de conforto. Então, mais de raça que eu consigo ver realmente dentro do que os homens japoneses observam das mulheres coreanas. Eu não tenho um foco tão grande tipo, da visão da sociedade japonesa sobre a visão da sociedade coreana. Eu li, mas eu li bem pouco, sendo bem sincera. Mas de que eles observam que os coreanos são inferiores ou da onde vem isso, eu realmente não é alguma coisa que eu estudo. Eu estudo mais realmente essa visão deles vendo que as mulheres são inferiores, mas que eles veem como inferiores, isso é claro, e você consegue ver até hoje em dia. Até hoje em dia, japoneses e coreanos não se dão tão bem. Para quem... As pessoas falam muito mal do K-pop, mas que é um ótimo exemplo para você estudar as coisas. Tipo, as japonesas em grupos de K-pop, elas sempre são hostilizadas. Sempre. Teve agora as Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul, uns anos atrás. Eu nunca vi tanta gente torcendo contra o Japão como eu via nos jogos do Japão contra a Coreia. Porque, tipo, você podia perder tudo, mas você não podia perder pro Japão. Não valia nada aquele jogo, mas era contra o Japão. Então, assim, é meio Brasil e Argentina, só que bem mais forte e com raízes históricas bem mais fortes. Mas eu realmente não entendi muito bem. Tu estuda... Se tu até quiser falar comigo depois, pra gente conversar melhor, tu estuda sobre o reconhecimento delas, da instituição de mulheres de conforto, e aí tu também estuda a questão de como o Japão vê elas. É isso? Questão da raça. Mas qualquer coisa, eu vou deixar aqui meu e-mail, me manda um e-mail pra gente conversar sobre. Porque é interessante ter outra pessoa que estuda sobre isso. Fazer uma amizade, alguém que eu vou falar mulher de conforto e a pessoa não vai fazer o quê? Muito bom, Carolina. Xamã, você queria comentar? Da pergunta da Yasmin? Desculpa, sempre esqueço do microfone. Então, Yasmin, é interessante essa questão, né, que você fala sobre, né, masculinidade militarizada e a masculinidade asiática. Eu escrevi ali, né, eu tenho referências para te dar, né, de perspectivas feministas sobre, né, masculinidade militarizada, mas asiática não, já sai fora da minha área de competência, e é interessante que exatamente esse caso, né, que você e a Carol trabalham, né, mostra como Liliana estava falando, né, já um nível de silenciamento que é o eurocentrismo das relações internacionais, né, assim como muitas vezes a gente fala, né, das mulheres confortos e as pessoas respondem como a Carol falou, né, questões que acontecem, né,
nas periferias do sistema, né, são, enfim, acabam sendo, né, muito conhecimento nicho, né, enquanto sobre o que acontece nas potências centrais todo mundo sabe um pouquinho, né. Então, eu coloquei ali as referências, esqueci, vou colocar o e-mail também, tá? Fica à vontade para entrar em contato. E é isso. Vi que a Liliana também quer comentar. Claro, Liliana, pode ficar à vontade. Aí depois eu passo para o Matheus, que também queria fazer uma pergunta. Não, é só para ver se ajuda também um pouco a Yasmin, porque quando eu lecionei essa disciplina de base, até eu passei um livro, que é um livro apesar de ser um livro do Buzan, que é Teorias Não Ocidentais de Relações Internacionais. No livro, quem escreve são os nacionais dos países asiáticos, né? Então, por exemplo, o capítulo 2 é um diplomata chinês que escreve. E cada capítulo, o que eles procuram fazer é mostrar como a área de RI, principalmente como as teorias de RI, elas estão sendo trabalhadas em cada país e como que a escola de relações internacionais, a área de relações internacionais é desenvolvida nesses países. Aí tem Coreia do Sul, tem Japão, Carol? Eu não lembro agora. Tem China. Tem Japão. E ali você consegue, talvez, alguns referenciais, até para justificar, né, na sua pesquisa, a ausência um pouco de você encontrar isso, porque no Japão, por exemplo, não existe uma escola de RI desenvolvida. Ele relata lá, é sempre associado a outras escolas, economia, outras áreas, né? E não especificamente uma área de relações internacionais como nós temos na perspectiva europeia, na perspectiva norte-americana e, óbvio, na perspectiva nossa aqui, né, e América do Sul. Então, acho que você poderia, não sei, ler ali um pouco, né, esses capítulos que te interessem, desses países que te interessem, até para entender essa ausência também, né, porque como que eles realmente, ao contrário da China, por exemplo, que é bem interessante, eles importam mesmo todas as teorias, traduzem todos os textos né, lá do Morgenthau, todos os realistas, né, os institucionalistas, norte-americanos, europeus, eles importam tudo, traduzem tudo e dão aquilo nas universidades. E no Japão é diferente, né? E na Coreia do Sul também, na Índia nem se fala, né? Na Índia eles tratam mais como uma área jornalística, bem longe realmente da área de acadêmica. Então, acho que poderia ser algumas ideias aí, só que eu pensei. Ótimo, obrigado, Liliana. Posso só 10 segundos. Mas eu acho, eu também gostaria de reafirmar como é muito importante você realmente ir atrás disso para, né, fazer um trabalho que faça sentido contextualmente, né? Para ir além dessas referências que a gente tem como, né, universais, mas que são eurocêntricas. Então, realmente, por mais que vai ser todo um trabalho, né, de escavação em busca, né, dessas referências, tenho certeza que você vai encontrar, né, formas de lidar com isso e a importância disso, né, de trazer essa contextualização, né, para realmente fazer sentido a questão da conforto urbano de acordo, né, com as categorias culturais locais. Obrigada, Marcos. Obrigado, Xamã. Matheus Galiza queria fazer uma pergunta, por favor, Matheus. Oi, boa tarde, dá dando para escutar? Sim, escutamos bem. Ah, tá, obrigado. A minha pergunta seria, eu acho que para Carol, no caso, e é mais curiosidade mesmo, porque eu estava lendo um livro da Jung Chang contando a trajetória do Mao Tse-tung. E no período entre guerras, tem o caso da China, que estava na guerra sino-japonesa, ao mesmo tempo que estava na guerra civil dos nacionalistas e socialistas, tiveram um breve momento de união, mas nesse tempo
já teve uma guerra, e nesse livro ela comenta um pouco sobre como o Partido Comunista Chinês, no momento que a União Soviética deu apoio à China Única com o Chiang Kai-shek, que o Partido Comunista Chinês tentou começar a esconder alguns feitos japoneses para que a guerra não tivesse uma interferência direta dos americanos em favor ao Chiang Kai-shek. Então, em muitos casos, eles acabavam culpando os nacionalistas chineses pelos feitos japoneses, ou tentavam esconder alguns enquanto eles estavam nessa frente da guerra civil contra os nacionalistas também. Aí eu fiquei nessa dúvida se existe artigos um pouco melhores ou mais trabalhados sobre o papel chinês em relação a essas mulheres de conforto, porque ao comentar sobre isso das mulheres de conforto, a Chung Chang ela comenta sobre como basicamente em alguns momentos o Mao Tse Tung tentou esconder um pouco disso do Ocidente, em especial do Edgar Snow, que era o jornalista americano quase particular dele, para tentar não fazer uma guerra geral contra o Japão na China ainda, mas sim uma guerra limitada civil contra Chiang Kai-shek e a interferência soviética. Mas é isso, obrigado. Obrigado, Matheus. Carolina? Matheus, sendo bem sincera, eu nunca li sobre... Quer dizer, não é que eu nunca li, mas o conhecimento com relação à posição da China na relação às mulheres de conforto é bem limitado, porque o posicionamento deles praticamente não existe. Nessa briga entre de mulheres de conforto, a briga se concentra realmente Coreia, Japão e Estados Unidos. E olha que China tiveram mulheres de conforto chinesas, tiveram mulheres de conforto da área de Taiwan, que hoje é Taiwan, mas a China não se pronuncia de uma forma como a Coreia do Sul se pronuncia, porque a Coreia do Sul ela vai para a briga no meio da ONU, estão falando de economia, não sei o que é economia, mas Japão, vem cá, quando é que tu vai falar sobre a questão dos meios de conforto, hein? No meio da reunião da ONU. E assim, China tipo, realmente virou uma briga entre os países. E do que eu li, a China praticamente não... China como governo, tá? China não se posicionou. Tem um movimento de mulheres de conforto chinesas. Tem um movimento, é bem mais fraco se comparado à coreana, não tem tanta atenção quanto a coreana, até porque a coreana teve, depois de um tempo, apoio do governo. Mas do governo chinês, que eu tenha conhecimento, sinceramente, não. Mas se eu tiver, eu te passo alguma coisa. Ok. Obrigado, Carolina. Outras perguntas ou comentários por parte do público? Enquanto isso, um comentário, só que eu fiquei pensando, agora, enquanto a Carol falava sobre, né, não posicionamento da China, quais que são os interesses que podem estar envolvidos em, bancar essa questão, né, ficar levantando ela, ou simplesmente fingir que ela não existe, né? Porque essa questão de violência sexual como, né, enfim, instrumento em situações de conflitos, né, o fato de mulheres, pensando na China, né, chinesas terem sido vítimas nessa situação, de certa forma, coloca a China em posição de inferioridade em relação ao Japão nessa situação, né? Então, talvez optar por não levantar essa questão está relacionado a optar por não se colocar nessa posição, né, no cenário internacional. Eu não vou assumir isso no passado, ainda que não seja, digamos assim, uma circunstância em que o governo chinês seria visto como vilão, mas ainda assim não quer se colocar numa posição de fraqueza, né? E mostra exatamente essa relação dos diferentes níveis, né? Como essa questão tão low politics, a gente traduz, né, de política baixa, né? Realmente uma questão baixa chega, né, às high politics. Só para complementar um pouco, essa questão de... Aí volta até um pouco do que a Yasmin estava falando, essa questão de inferioridade racial é uma coisa realmente muito forte ali na região da Ásia. De eles realmente acharem que um é superior, outro é inferior,
Então, realmente, isso que a Chama falou é bem interessante, da China não querer se posicionar porque não quer ser vista como inferior. Coreia do Sul não teve isso porque a menina já abriu a boca mesmo, chegou um japonês já com as provas, já tinha sido invadido mesmo, agora eu vou dar a cara a tapa. E aí eles brigaram. Mas isso que a Chama falou foi extremamente interessante. E também sobre questão de interesse, os Estados Unidos está ali no meio, né? Então, por que os Estados Unidos está ali no meio? Porque ele é bonzinho e quer ver uma questão ser resolvida, ou porque ele quer que Japão e Coreia do Sul parem de brigar com isso para fazer frente à China? Também tem que pensar nessa parte de por que os Estados Unidos está ali, sendo tão bonzinho, e colocando uma briga que nem é dele, e se metendo. Para quem também quiser pensar nesse assunto. Só, enfim, destacar aqui alguns comentários do chat, enquanto o Xamã e Carol comentava, né? Yasmin Rodrigues comentou que a China não dá devida importância às mulheres de conforto, apesar da própria instituição ter surgido na China e ter seu estopim no massacre de Nanquim. Inclusive, o massacre de Nanquim também é chamado de estupro de Nanquim, mas quando o governo chinês, ao decidir fazer um memorial para as vítimas do massacre, só mencionam as mortes, o que foca no homem e não citam os estupros. A Luísa Mendes agradece pelo seminário, que ela coloca como incrível. Ela disse que não pôde começar o primeiro período de RI na Federal de Sergipe em virtude da pandemia, mas já sente fortalecida por saber que tão perto, no Nordeste, assuntos que são silenciados, principalmente relativos à temática da Ásia, estão ganhando destaque. Mais alguma pergunta ou comentário do público? Yasmin, por favor, pode abrir e falar. Quer fazer mais um comentário? Sobre o massacre de Nanquim que eu estava escrevendo nas mensagens, que um menino perguntou sobre. Um professor, ano passado, um professor chinês, foi na UF palestrar. Na verdade, foram 8 professores palestrar na UF, e um deles era especialista no massacre de Nanquim. E ele passou a meia hora dele inteira falando sobre esse monumento que fizeram para homenagear, né, os mortos no massacre, porque esse massacre matou 85% da população masculina de Nanquim, sobrando apenas crianças e homens. Foi um massacre muito, muito sangrento mesmo, e ele ficou falando da necessidade de se enaltecer a memória desse massacre, a memória das vítimas. E essa foi a fala dele inteira, a necessidade de se lembrar da existência dessas vítimas. Mas ele em nenhum momento falou sobre estupro, em nenhum momento. Então eu fui perguntar para ele se a memória é tão importante, se esse monumento falava sobre as vítimas de estupro. E a resposta dele foi que as autoridades, ao chegarem no lugar no massacre e perguntarem para as mulheres quem foi estuprada, eles tiveram que mudar a abordagem para perguntar quem não foi, e nenhuma levantava a mão. Então, não se tem a necessidade de se lembrar isso, de se lembrar que foram estupradas, porque eles sabem que todas foram. E essa é uma coisa que deve ser esquecida, apesar das mortes masculinas serem algo que deve ser reconhecido e enaltecido. Então, isso foi uma coisa que me incomodou muito e era algo que eu queria comentar também. Essa diferença da importância que os chineses dão para a história deles, sabe? A memória é seletiva para eles. Obrigado, Yasmin, pelo comentário. Bom, estamos chegando perto das 3h30, né? Geralmente as nossas sessões vão mais ou menos das 2 às 3h30. Enfim, quero agradecer a Carol e a Xamã, e se vocês quiserem fazer algumas palavras finais antes de terminarmos, abro para que vocês façam mais algum comentário. Carolina, por favor. Eu só quero agradecer, né, a organização. Eu não sei se a Camila ainda está aqui, mas Camila, que eu aperrei bastante nesses dias. Está aqui, lembrei. Agradecer a todo mundo que ficou até agora, quem não pôde ficar, porque teve que sair em algum momento. A todos que participaram, os que não participaram. Agradecer a Liliana por estar me ajudando nessa orientação.
Agradecer a Xamã por ter aceitado participar aqui, já, né, chamando antecipadamente para qualificação e para a defesa da dissertação. Espero que na defesa você já esteja aqui, que aí eu posso levar doce para ser melhor. Eu levo o doce antes da pessoa dar o feedback, que ela está mais feliz, né? Mas muito obrigada a todo mundo que participou, só tenho a agradecer. Foi ótima a discussão. Foi ótimo isso que a Yasmin colocou aqui no final. Não, a senhora tem que ser doce muito mais, porque a senhora, Liliana, me aguenta de uma forma que não tem nem como falar. Mas isso que a Yasmin colocou sobre a visão dos chineses é engraçado a gente estudar que a gente perceber que o Japão não ensina sobre mulheres de conforto nas escolas. Inclusive, uma das coisas que as mulheres pedem nas reivindicações, e um dos motivos do acordo de 2015 ser fraco, considerado fraco, é porque elas pedem que seja estudado eita, não sabe disso aí não, hein, Marcos Alan? O Japão, eles não ensinam, e aí elas querem que ensinem nas escolas, e o Japão simplesmente se recusa. Porque até hoje, apesar deles reconhecerem, entre aspas, até hoje, professores do Japão vão fazer palestras e falam que isso não aconteceu. É como se fosse assim, essas gurias aqui, na verdade, aceitaram, colocam que as mulheres coreanas eram prostitutas, elas aceitaram e agora estão dizendo que foram estupradas, sabe? Então, também vê que o Japão tem essa visão e que realmente só a Coreia do Sul, de alguma forma, pegou e abraçou essa visão delas. Mas muito obrigada por ter trazido isso, Yasmin. E mais uma vez, só agradecer a todo mundo e deixar claro que Marcos Alan estava na minha banca de defesa do TCC e que eu dei doce para ele também. Mas eu dei depois. Muito bom. Eu não podia dar antes, não, porque disse que poderia ser. Eu estava tentando comprar os professores. Aí eu dei depois. Importante que venha um docinho depois da banca, para animar depois da banca. Xamã, você quer fazer uns comentários finais? Bom, eu queria agradecer, né, pelo convite, foi muito bom conhecer esse trabalho que Carol está desenvolvendo, né, com o apoio da Liliana. Muito bom ver vocês, né, eu realmente sinto falta. Enfim, vamos ver, né, como as coisas caminham e dependendo dos prazos, calha certinho, hein, Carol? Ano que vem. Mas eu queria agradecer, então, discussão maravilhosa, adorei, e além, né, disso, ressaltar mais uma vez a importância desse trabalho hoje, né, na fala da Carol, na fala da Liliana, até nas questões que a Yasmin também levantou, né, é muito legal a gente pensar isso, essa questão da memória seletiva, né, e de invisibilidades. Eu não sei, eu vi muito isso nesse tema e é algo que também tem estado muito na minha cabeça por causa dessas questões atuais, né, que estão tendo, né, mais destaque, né, nessas últimas semanas, com as estátuas, né, a gente teve aqui, perto de onde eu estou, em Bristol, a derrubada da estátua do Colston, né, que era um famoso, né, traficante de escravos. Finalmente derrubaram aquela estátua, né, que já estavam pedindo para tirar de lá, né, há muito tempo, mas nunca tiravam, né, e da gente pensar essa questão da memória seletiva, né, como isso está presente em diversas dimensões, né, às vezes essas questões que são pensadas, né, como baixas, como, né, principalmente relacionadas a mulheres e questões, às vezes que levantam, né, temas de honra, temas de trauma, né, são jogadas para debaixo do tapete e não se quer, né, tratar delas. Então, como é importante, né, querendo nós trazermos essas coisas, porque elas eventualmente vêm à tona, né, mas, enfim, mais uma vez só quero agradecer, foi muito bom participar, agradeço o convite. Nós que agradecemos, Xamã, assim, foi muito bom mesmo. Bom, basta ver, nós tivemos um público num momento de 35 pessoas, né, sinal de que, enfim, não só da importância do tema, mas também porque o pessoal queria ouvir a Carolina e a Xamã para entender mais tanto
de Ásia, como de gênero, questões de mulheres de conforto, enfim, há várias temáticas transversais interessantes nesse trabalho que a Carolina vem desenvolvendo com orientação da Liliana. Então, agradeço a todos. Um último aviso, na semana que vem em particular, principalmente para os alunos do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, nós não teremos um seminário na quarta tarde, como tem sido habitual, porque nós temos uma banca do discente Anderson Barbosa Paz. Depois eu vou me comunicar, inclusive, com os alunos, mas para aqueles que têm assistido os seminários, até para obter os créditos nesse período da pandemia, vocês vão ser incentivados que assistam a banca do colega, tá? Do Anderson, orientando do Ítalo, mas depois eu mando e-mail com mais detalhes, embora já tenha no site do programa o link e os detalhes todos, e mesmo no nosso Instagram, sobre a defesa do Anderson. Então, obrigado a todos mais uma vez, uma boa tarde, e hashtag Xamã volta logo, né, como o pessoal colocou aí. Um abraço, gente.